Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot e neste vídeo eu quero explicar para vocês sobre mais um indicador que estamos lançando na loja de estratégias do Profit. É o Shark Flow. E de onde vem esse nome Shark Flow? É o fluxo dos tubarões. É um indicador que nós criamos para poder dar ferramentas de análise aos traders para poder identificar os momentos onde os tubarões, também chamados de big players ou institucionais, atuam no mercado. Ou seja, quando a gente tem um alto volume de negociação, quando a gente tem um movimento direcional de preço e quando a gente tem uma agressão acumulada em direção a esse movimento de preço. Então, este novo indicador, ele nada mais é do que a junção dos três indicadores que nós já publicamos na loja de estratégia, que têm sua importância individual, mas que quando juntos, eles trazem sinergia, né? E podem trazer mais informação ainda para o seu setup operacional, para a sua estratégia automatizada ou para o seu robô. Então é um código-fonte 100% aberto, a estratégia é gratuita, está disponível na loja de estratégias do Profit e é uma ferramenta criada de traders para traders. Então eu espero que contribua aí com o seu setup. E antes de eu explicar sobre o indicador, vou fazer aqui um jabá das camisetas da NeuTraderBot. Essa camiseta aqui é de poliamida, material super fino e super resistente aí para poder fazer atividade física. Ela tem uma mensagem subliminar aqui, né, que combina também com a atividade física, né? A vida é um teste de resistência, desistir não é uma opção. Testou resistência, testou, rompeu. E é assim que a gente tem que fazer, né? Seguir em frente e não desistir nunca. Sempre correr atrás dos nossos objetivos. Eu vou explicar agora então sobre o indicador Shark Flow, me acompanha aí. Eu estou aqui no gráfico dólar futuro de 1 minuto, né? E aqui eu tenho três informações, são os três indicadores que nós já publicamos aqui na comunidade. Aqui em cima, deixa eu dar um zoom, nós temos o indicador de volatilidade média. Então aqui indica qual que é a volatilidade no momento pro ativo aqui de dólar futuro. É de 2 pontos por minuto. Aqui embaixo, nós temos o indicador de volume relevante e, por último, o indicador de agressão acumulada. Esses três indicadores eles estão disponíveis na loja de estratégias e eles podem ser utilizados aí individualmente. Eu plotei aqui no gráfico para poder melhorar aqui a explicação e vocês entenderem o que o Shark Flow faz no final das contas. Então vejam bem, o que a gente quer? Primeiro, a gente quer identificar um momento que tem alta volatilidade no mercado e que ela seja direcional. Então a gente quer que tenha agressão no sentido desta volatilidade. Então se o preço está subindo, a gente quer uma agressão acumulada de compra. Se o preço está caindo, a gente quer uma agressão acumulada de venda. E além disso, a gente quer um volume acima da média, que indica o interesse de vários participantes do mercado ou de um participante que entra com um grande volume e que seja capaz de movimentar o mercado. Então, esses três fatores é o desejável, é o que a gente vai buscar aqui no indicar por regra de coloração. A estratégia ela foi implementada como regra de coloração. Como o código-fonte é aberto, vocês podem muito bem pegar o código-fonte e modificar. Em vez de colorir, você pode abrir uma ordem de compra, uma ordem de venda, pode colocar uma administração de trade lá dentro. Vocês podem entrar lá na área de snippets do site da NeuTraderBot e ver como administrar um trade, como fazer break-even, stop móvel contínuo. Tem muito exemplo de código legal lá no site da NeuTraderBot. Então eu vou explicar aqui, vou dar um exemplo aqui da coloração. Eu coloquei essa coloração aqui de fundo, tá gente? Vocês podem clicar com o botão direito, propriedades, NeuTraderBot Shark Flow. E aí aqui você pode escolher colorir somente o fundo ou somente o indicador. Se eu colocar somente o indicador, vai colorir os candles. Então eu coloquei aqui para colorir o fundo. Vou voltar aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês a estratégia Shark Flow e ela tem alguns parâmetros que precisam ser otimizados para cada situação. Por exemplo, se você utilizar para um ativo, talvez os parâmetros dessa estratégia de coloração sejam diferentes do que para outro ativo. Se usar com um contrato futuro de dólar, talvez vai ser diferente do que o contrato futuro do índice. Então essa parte de otimização dos parâmetros da estratégia é fundamental, é importantíssima. É um assunto que a gente está tratando agora na comunidade. A gente já publicou aí 2 vídeos sobre otimização. E em breve nós vamos começar a falar sobre a parte prática da otimização, como otimizar as estratégias, como definir os melhores parâmetros para um indicador, para uma regra de coloração, para um robô.
Então a gente vai abordar esses assuntos em breve. Então, se você tem interesse nisso, se inscreve aí no canal, acompanha a gente, que assim que a gente publicar o material, você será notificado desse conteúdo. Então vamos lá. Então, para explicar aqui sobre a estratégia Shark Flow, eu estou aqui no ativo WinFoot, na série contínua, né? Tempo gráfico de 1 minuto. Vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, aqui, quando houve uma sinalização de compra para este ativo. Então, esta barra aqui atendeu aos 3 critérios, né? De volume relevante, de agressão acumulada de compra e movimentação de preço no movimento altista com uma volatilidade maior do que a média. Então a gente vai pegar, se você criasse uma estratégia que comprasse no fechamento deste candle, né, possivelmente você teria aberto posição aqui, teria sofrido aqui um drawdown de 223 pontos, e se mantivesse aqui na operação, né, até onde a tela alcança aqui, teria tido um lucro de 433 pontos. Vamos ver se aqui como é que... o preço continuou subindo aqui, né? Então vamos refazer aqui. Então você teria pego este movimento aqui com um drawdown de 230 pontos. Você teria pego aqui possivelmente um movimento de 700 pontos. 750, vamos arredondar, né? Então daria uma relação de risco-ganho 3:1. O que é uma relação de risco-ganho boa, bem interessante. Então, o indicador ele funciona dessa forma, como eu expliquei, é importante a otimização dos parâmetros. Então, os parâmetros vão vir por default aqui com determinados valores, vocês devem ajustar de acordo com o ativo que vocês vão operar. Então, eu vou explicar aqui sobre os parâmetros, quais são os parâmetros. Vou clicar com o botão direito sobre a coloração, propriedades, e aí vocês perceberão aqui que tem 6 parâmetros da estratégia. O primeiro é o gatilho de volatilidade. É como a gente considera que há uma volatilidade acima do normal. Um gatilho para confirmar que há um movimento significativo de preço é de 1,5 a quantidade de desvio padrão, ou seja, você vai pegar numa janela aqui de períodos de volatilidade de 180 períodos, que para um gráfico de 1 minuto significa 3 horas, se a média de volatilidade nas últimas 3 horas. E aí você verificará se naquela barra a movimentação de preço foi superior a 1,5 desvios padrões acima da média. Então isso será a ativação do primeiro sinal. O segundo sinal é o volume, né? É um volume relevante. Então se você tiver um volume acima da média de volume dos últimos 180 períodos, isso será considerado um volume relevante. E aí você também tem que considerar o gatilho, que aqui no caso também é de 1,5. Esse seria o segundo sinal de ativação. E o terceiro sinal de ativação é a agressão. Então eu vou calcular a agressão acumulada nas últimas 3 barras, nos últimos 3 minutos. E se estiver no mesmo sentido da movimentação de preço, será o terceiro sinal de ativação. Então, tendo os 3 sinais de ativação, é que vai sinalizar no gráfico em verde, quando for uma sinalização para compra, em vermelho, quando for sinalização para venda. Aqui eu coloquei um outro parâmetro, que é a quantidade de barras recentes para cálculo. O Profit ele tem um certo problema com a otimização de algumas estratégias, né? Então, para prevenir algumas pessoas que têm, às vezes, computador que não tem tanta memória RAM e possa ter algum gargalo de processamento, eu coloquei este parâmetro a mais. Se você deixar em 0, essa estratégia de coloração vai calcular para todo o histórico, todo o gráfico histórico. Se você colocar, por exemplo, 300, vai calcular apenas para os últimos 300 períodos, ou seja, os últimos 300 minutos. Se você colocar 500, para os últimos 500 minutos. Se tiver um gráfico de 5 minutos, 500 vezes 5 minutos vai representar aí o tempo, a janela que você vai calcular essa regra de coloração. Então é para poder tentar limitar o processamento exigido da sua máquina para calcular essa estratégia de coloração. Aí você pode deixar em 0, né? Experimentar aí em tempos gráficos maiores e ir reduzindo até 1 minuto, por exemplo. Se você achar que seu profit ficou muito lento, você pode vir nesse parâmetro, P, quantidade de barras recentes para cálculo, e colocar um valor que seja razoável para você. Por exemplo, 180, 200, aí você vai testar de acordo com a sua necessidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse indicador aí venha a compor aí o seu arsenal de ferramentas para análise de mercado, né? Que venha contribuir para melhorar o seu setup operacional, que você possa utilizar
nas suas estratégias, nos seus robôs. Deixe seus comentários neste vídeo, comentem o que vocês acharam do indicador, se há espaço para melhoria. Se você achar que pode contribuir para melhorar esse indicador, acesse o site da comunidade NeoTraderBot. Lá no fórum vai ter o código-fonte dessa estratégia de coloração e você pode dar seus comentários lá, fazer alterações no código, submeter, que a gente vai reunir todas essas sugestões e depois publicar uma versão que seja melhor ainda do que esta versão inicial. Eu acho que nós sempre temos espaço para melhorar em tudo que a gente faz na vida, então não vai ser diferente, né? Eu não vou chegar aqui e publicar para você um indicador que vai ser infalível, vai ser o melhor do mundo. A gente precisa sempre estar trabalhando em cima das coisas que a gente produz. Então isso aqui é uma versão já interessante que vai conciliar os 3 indicadores que nós já temos disponíveis pela comunidade NeoTraderBot. E eu espero que este indicador possa melhorar a sua taxa de acerto e melhorar o lucro de suas operações. Lembre-se de pegar os parâmetros desse indicador e calibrá-los para a sua necessidade. Os parâmetros que estão aqui como default, eles não se ajustam a qualquer tempo gráfico, a qualquer ativo. Então é necessário que você coloque o indicador e configure de forma adequada, né, são os gatilhos, qual que é o período de média que você vai utilizar para volume, para agressão, para volatilidade, e verifique no gráfico se as cores ali vermelhas e verdes vão aparecer nos momentos que deveriam aparecer para o seu ativo, para o tempo gráfico que você utiliza. Então nós estamos aí, qualquer dúvida, utilizem o fórum. Um grande abraço e nos vemos na próxima.